Queridos, Hebreus 11, 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Se der para pôr no telão. Hebreus 11, 23. Amém. Todo mundo está aí? Está no telão? Vamos lá. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Dá um amém. Glória a Deus. Tudo bem, Levi? Queridos, como é maravilhoso quando nós presenciamos uma mudança nas nossas vidas, só que uma mudança para melhor, né? Ninguém quer mudar para pior. Então mudar é bom, e é muito fácil nós escutarmos testemunhos de pessoas que mudaram. Pastor, eu fui curado de tal coisa, eu mudei, meu casamento foi transformado. Toda mudança boa é digna de um testemunho. Então eu particularmente mudei em várias áreas da minha vida depois que eu conheci Jesus. Mudei como homem, mudei como... Na época eu tinha uma empresa, eu era um microempresário, eu mudei a minha forma de ver as coisas, eu fui mudando. Deus nos dá uma nova visão. Sempre com Cristo nós mudamos para melhor. Sempre há uma modificação. Se não tem mudança, não tem cristianismo. Declare comigo, se não há mudança, não há Jesus, porque Ele veio para transformar, amém? Já preguei aqui o primeiro milagre, Ele transformou, Ele mudou água, uma substância em outra. Então, se você encontrar alguém que não está sendo transformado, alguma coisa está errada. Ele é um bom ouvinte da palavra, mas ele é um péssimo praticante, porque Jesus veio para mudar. E você precisa mudar. Mas declare comigo, eu preciso mudar para melhor. Porque quando você muda para pior, você é um escândalo. Quando você muda para melhor, você é o quê? Um testemunho. Vou repetir para esse lado aqui. Quando você muda para pior, você é um escândalo. Mas quando você muda para melhor, você é um testemunho. Então, a transformação, a mudança, é o que nós buscamos também, dentro de uma igreja, ou principalmente no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma. Jesus transformou 12 homens. Ninguém dava nada para aqueles caras. E Ele mudou. E eles viraram apóstolos, e eles fizeram uma revolução, e eles conquistaram, derribaram, se sacrificaram pela causa. Jesus, Ele mudou um cara que estava endemoniado, gadareno, e ele virou um grande evangelista. Então, quando as pessoas elas têm um encontro com Jesus, precisa acontecer uma mudança, e uma mudança para melhor. Porque mudança para melhor é testemunho, mudança para pior é escândalo. E ai daqueles por quem vêm os escândalos, Jesus falou. Jesus transformou uma prostituta em uma missionária. Declare comigo, mudança. Imagina uma prostituta numa missionária. Jesus transformou um endemoniado num evangelista. Jesus transformou 12 homens que ninguém dava nada em
sobrenaturais, homens que transformaram o mundo. Ele transformou a cruz, que era um objeto de tortura, num objeto de salvação, para que você olhasse para ela e falasse: eu estou salvo pela graça. Jesus foi capaz de transformar um objeto de tortura no maior objeto de amor da humanidade, que é a cruz. Então, meu irmão, igreja, evangelho, Bíblia sem transformação não funciona. Tem que mudar. A transformação não acontece somente aqui dentro. Ela acontece principalmente quando você está fora daqui. É ali que você demonstra que você mudou. Não, tá bom aqui o Cícero, deixa ele. Tem muita gente que não muda. Não é o seu caso nem o meu. A transformação não é só colocar um adesivo no carro da igreja, não é só trazer a tua Bíblia, não é só colocar Jesus é amor na tua garrafinha da academia. A transformação, ela precisa ocorrer de dentro para fora. Transformação não é só cantar aqui no final do culto. Transformação é algo profundo que acontece dentro de nós e às vezes demora tempo. Então, Jesus disse certa vez: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus. Vocês falam, mas não agem da forma correta. Não há mudança, não há transformação, há só estereótipo. Mas ele procura aqueles verdadeiros adoradores ainda, que mudam de dentro para fora e que o adoram em espírito e em verdade. Porque, declare comigo, a força do Evangelho, mesmo nesse dia de Enem, faça força, a força do Evangelho está na transformação. Ah, está na cruz, sim, em primeiro lugar está na cruz, mas depois tem que transformar. A força do Evangelho está na cruz de Cristo, na sua graça salvadora, mas também tem que ter transformação em você. Sem transformação não é Evangelho. A palavra de Deus transforma, ela é poderosa para nos dividir por inteiro, para dividir juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos. Então eu creio que hoje Deus nos trouxe aqui não para fazer uma prova, mas para a gente passar por uma transformação. Nesses dias eu estava pensando sobre a transformação de um homem que marcou a história do povo hebreu. E está lá em Êxodo, no capítulo de número 2. Quem é esse personagem? Moisés. Se você quiser colocar aí, deixar Êxodo 2, pode deixar aí. Êxodo capítulo 2. Moisés foi, presta atenção, vamos lá. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito e para levá-lo para uma terra prometida, a terra que emana leite e mel. Moisés, ele precisava transformar um povo, mas antes ele precisaria passar por uma transformação. Só que ele ainda não tinha captado que antes de transformar aquele povo, ele passaria por uma transformação única, exclusiva e pessoal. Então, a Bíblia diz que ele, sendo adulto, ele mata um outro egípcio. Ele não era egípcio, era hebreu, mas ele mata um egípcio e o esconde na terra. Moisés, ele comete coisas que Deus não se agradar, mas agora Deus ia começar a agir na vida dele. Então, se você conhece a história da transformação de Moisés, você vai acompanhar comigo a partir do versículo 3. Vamos ver.
É isso aí. A Bíblia diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs no junco às margens do rio. E a sua irmã postou-se de longe, se colocou de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pelas margens, e ela viu a arca no meio do junco e enviou uma criada que a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus, este é meu. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. Estava começando a história de Moisés. Olha que interessante. Moisés vai num cestinho no rio Nilo, é encontrado pela filha de Faraó. A filha de Faraó se apaixona pelo menino e fala assim: desses dos hebreus, porque estão todos condenados, as criancinhas, porque o exército dos hebreus estava crescendo, então Faraó manda matar, e principalmente os meninos pequenininhos. Deste aí eu quero para mim. E ele, olha que menino sortudo, ele é capturado pela filha de Faraó, e aí, como ela não podia dar de mamar, eles vão procurar uma hebreia, a própria mãe dele. Como chamava a mãe de Moisés? Joquebede. A própria mãe de Moisés é encontrada para dar de mamar ao bebê. Ah, pastor, e aí? E aí que são muitos sinais. Moisés recebe muito mimo. Moisés recebe livramento. Moisés recebe leite. Moisés é encontrado e livre da morte. Acha graça diante da filha de Faraó. O que eu estou querendo dizer com isso? Que antes de Deus começar a te transformar, vai vir um tempo maravilhoso de mimo sobre a tua vida. Talvez você já tenha passado por esse tempo, e agora você está achando estranho. Cadê aquele mimo de Deus? Quando a gente começa no Evangelho, geralmente Deus nos dá uma palavra profética, Deus levanta uma pessoa, Deus nos dá um destino, Ele nos enche de mimo. Ou não é assim? Mas de repente as coisas vão começando a diminuir de intensidade. É como se Deus falasse assim: eu já te mimei, mas agora você vai ter que andar com as suas próprias pernas, Moisés. Teve um tempo de eu te dar palavra, refrigério, leite, adoção, mas agora você vai virar homem e cumprir o seu propósito. E Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Então, antes de você amadurecer, você vai receber sinais do cuidado de Deus. Presta atenção, antes de você entrar num processo de maturação, Deus vai te dar sinais, para que lá na frente, quando você enfrentar a dor, quando você enfrentar o deserto, quando você enfrentar o mar vermelho, você lembre que um dia você foi amado, foi cuidado e foi resgatado, e que o amor dele não vai te abandonar. Então eu quero resgatar aqui uma lembrança tua, uma memória do que Deus um dia prometeu para você, do dia que Ele te resgatou das águas, do dia que Ele mimou você, do dia que as coincidências aconteceram e você falou: uau, Deus está comigo, mas Ele continua com você, só que agora você está mais maduro, então Ele está te olhando de longe. Você lembra que a irmã de Moisés o olhava de longe? Então não fique triste se você não está sendo tão mimado nesses dias, é porque você está amadurecendo. Porque assim como Moisés, nós estamos num processo para sermos libertos e para sermos usados para libertar pessoas. Não dá vontade de receber um mimo de Deus hoje? Não dá vontade de ser assim, receber um leitinho, Ele te pegar assim no colinho? Mas eu quero que você traga a esperança a todas as palavras que foram liberadas sobre a tua história, porque Ele não mudou. As promessas que Ele tem contigo não mudaram. E da mesma forma que lá atrás, um dia, Ele te guardou do perigo, te livrou do mal, Ele continua fazendo isso hoje.
Eu quero trazer à memória, Moisés, aquilo que me dá esperança, porque lá na frente, quando eu for um homem com um cajado nas mãos, eu vou precisar desta lembrança, quando Joquebede me lançou nas águas e eu fui salvo. Fala para o teu vizinho, não se esqueça dos mimos que Deus já te deu. Pegou? Só que Moisés cresce e agora ele resolve ficar mais independente, não de Deus, mas ele vira homem e ele mata um egípcio. E a Bíblia diz que certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que estavam pesando sobre eles o trabalho, e viu também um egípcio espancar um hebreu. Correu para olhar para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. E aí vai começar o processo da transformação de Moisés. Ele era mimado, ele foi paparicado, Deus deu sinais, mas agora ele erra. Agora ele mata um egípcio, agora ele já é um homem. E o que eu entendo com esse versículo? Vamos fazer um paralelo aqui. Chega um tempo na sua vida que a tua maturidade vai ser a demonstração que você realmente matou o velho homem. Nós precisamos matar o velho homem. Aqui, na verdade, ele não mata o velho homem, ele mata um egípcio, mas eu estou fazendo um paralelo aqui. Ele já é um homem maduro e ele enterra aquele velho homem na areia. Só que descobrem. E por que não fazer aqui uma conexão com os nossos pecados que nós escondemos e não permitimos que Deus descubra? Deus quer descobrir ou quer que você conte para Ele, confesse os seus pecados, para que você possa romper e passar por uma próxima fase do teu processo de transformação. O velho homem que ainda vive em nós são os nossos desejos mais egoístas, mais legalistas. Pecado é que nem barba. Você faz hoje, amanhã cresce de novo. Você está entendendo? Quem tem barba aí? Pecado é que nem barba. Por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas pecado também tem que ser confessado, porque a Bíblia também diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais para que sareis. Então eu preciso da graça, mas eu também preciso confessar o meu pecado. E Moisés não confessou o pecado dele, e ele foi descoberto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que enquanto você não confessar coisas ocultas, raízes de amargura, situações mal resolvidas, pecados de estimação, você não vai ser transformado para a libertação da tua alma e para libertar um povo, porque Deus precisa de pessoas restauradas, Deus precisa de pessoas que tenham um coração disponível a colocar diante dele as suas mazelas. Então, primeiro Moisés é paparicado, então está tudo bem, não está acontecendo nada comigo, é só leitinho, é só abraço, é só mimo, é só palavra, é só carinho. Mas agora ele mata um homem e esconde na terra. Agora começa o processo de restauração. Ele precisa ser encontrado, despido, para que a sua vergonha venha à tona e ele comece a se tornar um homem. Muitas vezes Deus permite que a nossa vergonha venha à tona, que o nosso pecado seja descoberto, quando nós não contamos antes. Ou o irmão vai caguetar você, ou o Espírito Santo vai desvendar, principalmente se ele tem um projeto na sua vida. Caguetar para quem? Não sei para quem você menos espera. Então pecado não é só roubar, matar, não. O orgulho é pecado, a competição é pecado, a religiosidade é pecado, a carnalidade precisa morrer dentro de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confessar. Então eu quero chamar a igreja para um tempo de transformação. Talvez você já recebeu muitas palavras proféticas. Talvez você já recebeu a própria Bíblia, a própria profecia para a tua vida.
Mas se você não confessar, você não passa pelo processo de transformação. Então ele ainda tinha o costume do Egito. Quantos de nós ainda não carregamos o costume do mundo? E nós esquecemos que tem alguma coisa enterrada ali. Lembra da capa de Acã? Acã enterrou uma capa. E ele quase destruiu Israel. O que tem enterrado na sua vida que está te destruindo, ou aqueles que estão do teu lado? Talvez você está passando por um processo de transformação, porque um dia Deus vai te dar a posse de uma terra e você precisa estar completamente limpo e livre. Muitas pessoas querem transformação, mas ninguém quer ir para a cruz. Então eu quero te perguntar hoje, nessa tarde, o que você precisa trazer de volta que você escondeu debaixo da terra e que está impedindo o teu processo de avanço, de transformação. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa que para você talvez nem seja tão importante, uma falta de liberação de perdão, uma amargura, mas peça para o Espírito Santo te revelar, porque eu creio que o desejo de Deus é que a gente passe por essa transformação, e ela começa com a confissão dos nossos pecados. Moisés, você matou um homem. Enquanto você não falar a verdade, você não sai desse lugar sem ser descoberto. Declara aí comigo, tem coisas que vão acontecer na minha vida somente quando eu falar a verdade. Então que nessa noite, nessa tardezinha aqui para a noite, você saia da sua zona de conforto, porque você já não era menino, não é mais menino. Lembra do paparico de Moisés? Desceu água do Nilo, filha de Faraó, leitinho, mamãe. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas agora deixei de ser menino, virei homem e preciso encarar as coisas de uma nova forma. Agora é tempo de confissão, de arrependimento, de desenterrar as velhas mágoas, de ser curado pelo Espírito Santo. Porque enquanto você não desenterrar o velho homem e apresentá-lo a Deus, confessando as suas mazelas, ele vai se fortalecer. Pecado é como barba, você nunca mais vai esquecer isso. Todo dia você tem que confessar, porque todo dia cresce. Existem hábitos, crenças, pensamentos que podem estar nos escravizando. E Moisés, ele antes de abrir o Mar Vermelho, antes de levar o povo próximo da Terra Prometida, aos pés da Terra Prometida, Deus estava transformando aquele homem, o seu caráter, para que Josué e Caleb pudessem tomar o bastão e aí sim a obra fosse completada. Outra coisa, Moisés, antes de ser transformado, declare comigo, primeiro foi paparicado, depois teve que confessar, ou foi descoberto, aí você vê aí como é que foi descoberto. Ele aguardou 40 anos. Moisés passou por um período de aprendizado de aproximadamente 40 anos, apacentando o rebanho do sogro dele. Imagina você 40 anos trabalhando para o seu sogro, 40 anos apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, esperando o tempo da sua constituição, esperando ser transformado por completo. Deus já tinha desnudado Moisés, já tinha dado paparico para Moisés, agora ele estava passando pela espera. Então, no deserto de Horebe, Moisés aprendeu a apacentar, a cuidar. No deserto, você vai aprender a ser cuidado por Deus e a cuidar de pessoas. No deserto, há uma troca. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu estou me desenvolvendo, eu preciso do teu auxílio, eu preciso de cuidados, de apacentamento. No deserto, Moisés, ele aprendeu o ministério de
de profeta, ele começou a educar também e ser educado. Deus chamou Moisés para libertar um povo, mas primeiro ele precisava ser liberto. E quantas pessoas hoje não suportam esperar o tempo de Deus? Moisés ficou 40 anos aguardando para ser um libertador. E ainda assim, no final, quase que foi mal sucedido. Então eu quero declarar para a minha vida e para a tua vida que o tempo de Deus é perfeito. E quando Ele está num processo conosco, não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito, não vou te prometer. Mas vai ter que esperar. Não vou te prometer que vai ser rápido. Fala aí, fala para você mesmo. Fala assim, nem sempre vai ser rápido. Nem sempre vai ser rápido. No deserto a gente tem que esperar 40 anos para ser constituído, 33 para começar. Aliás, 30 anos para começar o ministério Jesus esperou. Então primeiro Deus te dá um consolo, uma palavra. Eu me lembro que quando eu me converti, meu irmão, Deus falou demais comigo. Meu Deus do céu, eu me converti na Igreja Batista, do Murumbi, Pastor Ari. Depois eu fui para um outro ministério, todo mundo conhecia Renascer, lembra? Meu irmão, como Deus falou comigo, como Deus me paparicou, mas era revelação. Onde eu entrava, vinha alguém, me dava um versículo, me dava uma palavra, me dava um presente, me dava um esmilinguido com um versículo. Meu Deus, parecia Moisés no cestinho. Depois eu fui crescendo, Deus foi parando de falar comigo. Eu é que tinha que falar agora para os pastores, ou para os meus irmãos, ou no quarto de oração, os meus pecados. Eu é que tinha que confessar o homem morto que eu tinha enterrado. Eu falei, meu Deus, por que não tem mais aquele paparico comigo? Novo convertido é muito paparicado por Deus. Meu irmão, não sei se você já passou por isso. Ele recebe revelação, ele recebe palavra, ele sonha com anjos, ele é quase arrebatado. Mas depois, meu irmão, que passa alguns anos, parece que os céus se calam. E só ele tem que falar. Olha, escondi um homem morto aqui, escondi um dinheirinho ali, soneguei acolá, falei isso do pastor não, pode falar à vontade. Fiz isso aqui. Não tem problema. Parece que corta a comunicação. Ué, cadê Deus que me paparicava no Nilo ali? Com mamadeira, com babá, com filha de faraó, eu cresci tão bonito, tão elegante, tão cheiroso. Agora eu estou exposto, tendo que confessar os meus pecados. Então pega essa dica aí, meu irmão. Quando Deus pega alguém que Ele abraça, que aquela pessoa entra no reino, tem um paparico. Parece que o pastor vai lá e põe a mão justo na cabeça dela. E aí eu que estou aqui 20 anos servindo, eu só estou sendo agora, publicado agora, meus pecados. E aí depois vem o tempo de espera. Deus faz Moisés esperar 40 dias, aliás, 40 anos. Porque o processo de maturação é demorado. Amém? Não tem esse negócio de fazer 6, 7, vou fazer dinheiro e 7, não faz. Vou virar, não vira. Não faz. Você precisa aguardar o tempo de Deus, Moisés. Você vai ficar 40 anos pastoreando o rebanho do seu sogro. Ali você vai aprender humildade, simplicidade. Ali você vai aprender perdão. Ali você vai aprender submissão, ali você vai aprender tudo aquilo que você desaprendeu no Egito. Então aquele homem é testado e é aprovado. Olha como Davi ele enfatiza também o teste do Senhor. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Olha, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou, Ele resolveu em algum dia se inclinar para mim e ouvir o meu pedido de socorro, o meu clamor.
Então, meu irmão, no momento do teu desespero, no momento da tua angústia, mesmo já tendo sido paparicado, agora você vai esperar. Eu estou esperando a inauguração da igreja, mas parece que não chega. Mas vai chegar. Eu estou esperando tanta coisa, meu irmão. E antes Deus falava tão rápido comigo. Era um paparico só. Eu não podia ir num lugar que vinha alguém e me dava um recado. Aí depois o tempo passou. Aí era eu que tinha que confessar os meus pecados. Aí depois passou mais um tempo. Era eu quem tinha que ficar na sala de espera daquilo que Deus estava fazendo. E a gente está sempre esperando alguma coisa, ou não está? Agora, aconteceu uma coisa boa com Moisés. Ele esperou tanto que em algum momento ele encontrou a sarça. A palavra em Êxodo 3, versículo 1, coloca na tela, por favor. Vocês estão gostando ou não? Posso continuar então, né? Êxodo 3, capítulo 1. E apacentou Moisés, é isso? O rebanho de Jetro, é isso que está aí? Seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor. O que ele estava fazendo quando o anjo apareceu? Esperando, apacentando. E apareceu um anjo do Senhor e uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Você já conhece a história. Ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Então, no meio da espera, ele encontra a sarça ardendo. Então, no meio da tua espera, meu irmão, que Deus faça a sarça queimar diante de ti, e que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio da presença, que a tua esperança renasça, que você mesmo possa ver na palavra a solução, que Ele se apresente a você novamente, como um dia Ele se apresentou lá atrás, quando você recebeu tantas palavras, tanta imposição de mãos, quando você recebeu tanta vida. Então, depois de tanta espera, novamente, agora não mais num cestinho de junco, agora ele tem encontro com uma sarça. A sarça representa o fogo que não se apaga. A sarça nos traz 3 mensagens. Humildade. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você vai pisar é santa, e você precisa estar em humilhação para que o meu poder se aperfeiçoe. Então ele tem um encontro com Deus, porque ele tinha passado por uma transformação. Eu quero resumir aqui esse pedaço da pregação. Valorize cada transformação que está acontecendo na sua vida. Se abra para a transformação do Espírito Santo. Pare de julgar, pare de criticar. Receba essa transformação. Ela é real, está acontecendo agora. Você está sendo transformado. Você está passando por tempos de espera. Deus está desnudando coisas que você não gostaria. Você sabe que um dia você foi muito paparicado, mas agora você está sendo levantado para um novo tempo. Eu estou sendo levantado para um novo tempo. Nós estamos sendo, porque a palavra ela se atualiza. Provisão.
Moisés precisava aprender ali a sarça. Olha, Moisés, chega aqui, ó, mas não se aproxima muito não. Tira as sandálias, a sarça vai queimar, não vai parar esse fogo. No deserto, Deus estava mostrando que era Ele que iria providenciar tudo aquilo que Moisés necessitava. Então a sarça te ensina a humildade, a sarça te ensina a necessidade da provisão divina. Ter um encontro com a sarça é saber que Deus pode e vai te suprir em todos os momentos. Se é do jeito que você quer, eu não sei, mas Ele vai te suprir. Pode aplaudir ao Senhor. Na sarça também há surpresa. Imagina você sendo surpreendido por uma sarça ardente, no meio de uma adoração, no meio de um quarto de oração. Deus te visita mesmo. Eu creio, fui muitas vezes visitado por Deus, dentro do meu quarto de oração, lendo a palavra, escutando um louvor. Quantas vezes Deus me visitou? Moisés é surpreendido por Deus. Ele jamais esperava que da sarça sairia uma voz. Muitas vezes vem uma voz de onde você menos espera. E aquela voz te enche novamente. Então Deus está falando conosco através da sua palavra. Então Moisés, ele vê na sarça algo que não se consome. A paixão, o amor de Cristo por nós não se consome. O projeto que Ele tem nas nossas vidas é um projeto que não é para ser consumido, é para queimar todos os dias. O desejo, a sede pelo Espírito Santo é para que você tenha todos os dias da sua vida. É a sarça que não se consome, mas você só encontra essa sarça num tempo de espera. E talvez, eu nem gostaria de falar isso, mas geralmente a sarça está no teu deserto. A sarça não pegou fogo de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque o fogo que vinha da sarça não era um fogo natural, era um fogo sobrenatural. Então Moisés sobe ao Monte Horebe como pastor de ovelhas, isso logo um tempo depois, mas ele desce do Monte Horebe já como libertador de Israel. Olha o que um encontro com Deus pode fazer nas nossas vidas. Ele sobe como um pastor de ovelhas, logo depois desse encontro, mas ele desce como libertador de Israel. Aquilo era uma tipificação. Moisés é só uma sombra daquilo que viria, do Cristo ressurreto e vivo, que libertaria a nossa alma da condenação eterna. Então, nesta noite, nesta tarde, Deus quer nos transformar de forma mais profunda. Talvez você já recebeu muito, talvez você já teve que expor muito, esperar muito, mas que hoje, no meio da adoração, o Senhor te toque e te transforme. Que pessoas medrosas aqui virem guerreiros. Que pessoas doentes fiquem saradas. Que pessoas perdidas sejam salvas. Você lembra que eu comecei falando na pregação sobre transformação? Todo mundo quer viver uma transformação para melhor, não quer? E o Evangelho é a boa nova que vem carregada de transformação. Mas Moisés, ele sofre essa transformação lá em Êxodo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, ele trazia as 2 tábuas do testemunho nas mãos. E Moisés, ele desce e o seu rosto, ele resplandece, porque ele tinha falado com Deus face a face. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso eles temeram e tremeram se achegar a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação, e tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele os ordenou, como o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, aí ele põe um véu sobre o seu rosto. Esse véu já não existe mais, amém? Jesus rasgou o véu. Então Moisés, ele entra perante o Senhor para falar com ele.
é cheio de graça, de glória, e aí ele vem para falar com o povo, e assim vai. E a Bíblia diz que o povo não podia enxergar o rosto de Moisés, porque resplandecia tanto que ele precisava colocar um véu ali. Por que o rosto de Moisés brilhava? Porque ali realmente ele tinha sido transformado. Sabe aquela coisa? Dá para ver que você foi transformado? Hoje, nós não somos como Moisés. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, somos transformados. Falei sobre transformação hoje. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora o encontro é com o Espírito do Senhor. Agora é uma transformação genuína. Agora é uma transformação para que você possa refletir a glória de Deus. Não é mais como Moisés. Só que o processo é parecido. Quando Cristo se manifestar em cada área da sua vida, sobre o teu interior, você vai resplandecer de uma forma diferente. E hoje eu creio que é um culto, porque nós estamos em breve mudando, mas é um culto onde Deus está nos preparando para atravessar uma quadra, 2 daqui, mas para sairmos transformados pela palavra, cheios do Espírito Santo, marcados pela glória de Deus, entendendo o tempo de espera, entendendo a maturação, entendendo que a necessidade de confissão de pecados, de arrependimento, entendendo que um dia Deus liberou muitas palavras sobre a tua vida, mas agora é o tempo de você descer diferente da presença de Deus, porque há um povo para ser conquistado, igreja. Eu não estou aqui só para ficar pregando de domingo, ou ali do outro lado da avenida ficar fazendo culto de quarta e reunião disso e daquilo. Nós estamos para mudar o nosso bairro, a nossa geração, nós estamos para mudar pessoas. Então você precisa estar cheio da glória de Deus, você precisa estar incendiado, essa sarça precisa te consumir. Nós não estamos somente para ensinar uma teologia, porque a teologia é uma bênção, porque o povo é destruído se não tem conhecimento, mas você precisa ter atitude para transformar vidas. A igreja, ela tem que crescer, ela tem que multiplicar, ela tem que romper em fé. E Deus está nos preparando para vivermos essa transformação. A igreja não pode esfriar. Estão querendo tirar os dons da igreja, estão querendo tirar os milagres, estão querendo tirar a confissão de pecado da igreja, estão querendo tirar o ministério das pessoas, estão querendo fazer da igreja algo diferente. Igreja continua sendo igreja, meu irmão. Pastor continua sendo pastor. Dom continua sendo dom. Libertação continua sendo libertação. Demônio continua existindo. Não é porque você está mais sofisticado que o demônio deixou de existir, não. Quando você tiver dúvida, leia os 4 evangelhos. Olha, eu amo toda a Bíblia, mas quando eu leio os evangelhos, aí eu caio na real. Quem é Jesus? Qual foi sua obra? O que é libertação? O que é cura? O que é transformação? O que é espera? O que é renovo? O que é perdão? Então nós estamos sendo preparados para sermos como Cristo. E Deus vai nos transformar hoje. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, para que a gente possa adorar o Senhor.
Nós temos 15 minutos. E não somos mais como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Veja bem, transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o véu está lá. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto. Só que, queridos, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora é tempo de nós prosseguirmos esse processo, só que nós temos Cristo como mediador, não mais Moisés, que representava a lei e os profetas. Então nós vamos adorar o Senhor, nós vamos crer, nós vamos sair daqui cheios de fé, de conhecimento, mas também de fé. Esse talvez seja um dos penúltimos cultos aqui, é o penúltimo. Então eu quero adorar, porque eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui resplandecendo a glória de Deus. Eu quero sair daqui com o velho homem ali desenterrado, os meus pecados confessados. Eu quero sair daqui crendo que a sarça que eu vivi por tantos anos já me ensinou muita coisa e que eu posso agora, pelo menos um pouquinho, ajudar aqueles que estão padecendo. Eu quero crer que é uma noite de transformação. Olha, eu preguei sobre transformação da água para o vinho, eu estou pregando sobre a transformação de Moisés, em meio a um processo do Antigo Testamento, mas que ainda vive. A diferença é que antes eles põem o véu sobre o rosto, agora não há mais véu. Mas a transformação continua, só foi tirado o véu. Então nós vamos adorar o Senhor. Eu não sei o quanto tempo você está esperando. Eu não sei o que está debaixo da terra. Eu não sei qual é as saudades de ouvir a voz de Deus novamente. Mas agora você cresceu. E agora você vai entrar num tempo de romper. Eu não sei o teu tempo de espera. Você apacentou o rebanho do seu sogro por 40 anos, mas a sarça vai voltar a arder. Agora é o Espírito de Deus que queima dentro de nós. Não permita que a tua lâmpada se apague. Deixa Deus terminar a boa obra que Ele começou. Ele não precisa de você, mas Ele quer te usar. Precisar mesmo, Ele nem precisa, mas Ele quer te usar, Moisés. Você é só um gaguinho, mas Ele quer te usar. Precisar, Ele não precisa de ninguém aqui. Mas Ele transforma para usar, Ele transforma a prostituta, Ele transforma o endemoniado no evangelista, Ele transforma testemunhos vivos. Não dá para parar de crer que os milagres são reais. O evangelho é o poder de Deus, é a boa nova, mas tem que ter transformação, tem que ter sinais, tem que ter prodígio, tem que ter maravilhas. Oh, recandanabassori andanai. Tem pessoas que nem oram mais em línguas, que nem se deixam mais serem tomadas pela presença. Ficaram rígidas no deserto, ficaram endurecidas, e elas querem ser transformadas. Deixa o Espírito Santo de Deus voltar a soprar sobre esse vale de ossos secos, e daí vai sair um montão de um exército numeroso e poderoso. Talvez não seja nem você que vai completar a obra. Talvez vai ser Josué, talvez vai ser Caleb. Mas não pare. Não pare. Ah, Josué, como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. E assim Ele está conosco através de Cristo Jesus. É um processo. 40 anos, 45, eu estou forte. E eu estou vivo. E eu vou tomar posse. Há uma nova geração aqui. Eu tenho conversado com a pastora e ela tem falado para mim: Deus vai mandar uma nova geração. A antiga também, mas tem uma nova geração que está chegando.
É o processo natural. É assim. E essa geração vai chegar. E há alguns aqui que são como Josué, como Caleb, que vão estar levando essa geração. Vão estar levando as boas novas. Há outros que se tornarão homens de guerra, de batalha, de oração, de intercessão. Deus está chamando a igreja novamente. Uma igreja cheia, que pega fogo de Gênesis ao Apocalipse com as lâmpadas acesas. Não permita que o véu se apague. Aliás, não permita que as lâmpadas se apaguem. Retire o véu. Deus quer fazer você novamente um ministro. Vamos adorar o Senhor.